Bom, depois do amanhecer do segundo dia, vocês caminham mais algumas horas sobre o sol do deserto. Aqui e ali começam a surgir já algumas rochas agora. E essas vão ficando cada vez mais numerosas, até que ao mais próximo de vocês conseguem ver já, sei lá, menos de 1 quilômetro à frente, claramente uma elevação montanhosa que deve fazer parte de uma cadeia maior, porque vocês viram algumas outras montanhas ali ao redor. É o destino de vocês, pelo mapinha que os dois entregaram. Tá? Quando o sol está a pino mesmo, meio-dia, vocês estão a cerca de menos de 200 metros dessas ruínas. Desse ponto é possível enxergar com clareza uma pequena cadeia de montanhas, que é essa que vocês tinham visto ao longe, formadas por pedras de um marrom avermelhado forte. Tá? Essas elevações se agrupam em torno de um vale, cuja entrada é ladeada por duas encostas de cerca de 50 metros de altura, como se as montanhas abraçassem o vale. É como se fosse um golfo feito por montanhas, assim, então é como se fosse uma fortaleza natural. Tá? No espaço entre essas duas encostas, que faz essa entrada natural, tem algumas torres de vigia, que vocês conseguem discernir. Elas é um pouco estranho, elas têm um formato de torre, só que é como se fosse uma pedra totalmente lisa. Não é como se fosse feito por várias pedras empilhadas e tal. Lembra um pouco o que vocês viram lá na cidade, uma coisa de alvenaria trabalhada, mas ao mesmo tempo é um pouco diferente e é tudo feito nessa própria pedra. Então, como se fosse tivesse sido esculpido na pedra da montanha. Né? E se enfileiram então essas torres. Algumas estão caídas, meio detonadas, tal, outras não. Na verdade, totalmente em pé tem duas torres, uma mais à frente e outra mais na retaguarda. As outras são praticamente amontoados de tamanhos variados de pedra. Logo atrás vocês podem, logo depois dessas torres, vocês podem notar algumas construções em ruínas, algumas mais preservadas do que as outras, todas da mesma cor de terra, formando o que deveria ser uma pequena cidade. Chegando mais próximo, vocês já estão quase na beirada ali, encostando na primeira torre, vocês veem que a arquitetura do lugar é uma coisa que vocês nunca viram, totalmente diferente mesmo de Sedek, deixando claro que é uma civilização com certeza que não existe há muito tempo, que realmente vocês nunca viram nada parecido. As paredes das edificações elas não se elevam verticalmente em linha reta. As bases das construções elas são organizadas em formatos circulares, então é como se fossem tipo casulos que vão subindo e se fechando em abóbadas. E algumas dessas construções elas se aninham umas sobre as outras, formando como se fossem vários casulinhos juntos. Tem pequenas janelinhas quadriculadas em algumas delas. Várias dessas construções estão caídas e tal. Aparentemente está tudo abandonado. Ruínas de uma cidade que existiu. Aparentemente vocês não veem nada. Né? E vocês estão agora bem próximo, né? Tomados de curiosidade ali por essa arquitetura estranha e tal, vocês chegam quase na base ali da primeira torre. O que vocês fazem? Aí quando chegasse na base a gente tinha que chamar o... Eita. Era isso a instrução dela? Oh. Então eu vou gritar. Gritei. Pokipura é nosso herói. Pokipura é nosso herói! Pokipura é nosso Cara, herói. dá uns segundinhos assim, de repente você vê uma... Dentro de uma dessas torres, de uma das janelinhas, que é uma janelinha vertical, assim, você vê um arco assim e uma cabeça saindo. Aí você olha, você vê ele dá uma olhadinha assim, vocês não conseguem conhecer bem as feições, mas parece ser um meio orc. Assim, vocês olham assim pelo rosto. Quem são vocês? Fomos enviados por Drahana. Vocês podem provar isso? Sim. Cadê aquele pergaminho? Ele volta, você vê ele desce, ele sai por uma portinha, não é uma porta mesmo, assim, é só uma abertura. Aí ele vai até vocês, é um meio orc mesmo, assim, vestido como um guerreiro, assim, mas sem grandes equipamentos, com um arco, uma espada nas costas e tal. Ele vira, podem me entregar isso, por favor? Ele pega, olha, aguarde um pouco. Aí você vê ele volta para dentro ele dá um assobiozinho. Aí você vê que da outra torre mais distante brota uma outra cabecinha com arco assim. Ele pega, volta,
Passa um tempinho, ele volta e... Venham comigo, por favor. Podem deixar os camelos aqui. Ele indica uma pedra qualquer ali que dá pra vocês amarrarem. Cara, vocês descem por uma... Vocês entram na torrezinha e vocês veem que tem uma escada. Que está oculta meio que por uma pedra retangular no chão. Assim, ele tira essa pedra retangular da frente, na mão mesmo, no braço. E aí ele vai levando vocês até o que parece ser uma antessala. Quando vocês chegam nessa antessala, vocês veem, chega ali e tem um homem e mais 3 outras pessoas junto com ele. Vocês veem um homem que, é uma verdadeira montanha de músculos, assim. Ele não é tão alto, mas ele é muito, muito forte. Ele traja um gibão com uma capa, um gibão de peles, né, com uma capa azul marinho. Ele tem uma pele de um tom verde escuro, um maxilar bem largo, com 2 presas proeminentes, levemente protuberante assim, o maxilar dele, uma careca lustrosa de tão lisa e uma barba grisalha bem cerrada. Vocês chegando mais perto, vocês notam notam que ele tem um olho azul escuro e várias cicatrizes, tipo, em toda a parte de pele que vocês conseguem ver, vocês veem cicatriz. E eu falei que ele não é tão alto assim, no sentido de que ele não é, por exemplo, tão alto quanto o outro cara que vocês viram, mas ele é alto, ele deve ter quase 2 metros de altura. E, cada braço do cara é da grossura da cintura da Kaliniel, assim, tipo, ele é muito, muito, muito forte. E outra coisa que chama a atenção de vocês é que nas costas ele tem uma espada claramente muito maior do que um ser humano, ou na verdade qualquer pessoa de tamanho médio carregaria. É tipo isso, só que bem menos trabalhada, um bagulho parece um porrete. Parece uma arma de gigante, na verdade, pelo que vocês conhecem. Ele se aproxima de vocês. Mor? Era Mor? Moro. Sou eu. Prazer. Vocês, pelo que eu vi, foram enviados por Drahana. Eu li a carta. É um prazer conhecê-los. Agradeço muito que estejam interessados em ajudar de qualquer forma que seja a nossa causa. Se vocês se puderem, eu gostaria de pedir para que vocês descessem. Nem que eu possa oferecer pelo menos água para vocês. Devem estar cansados e com sede. Bom, vocês descem por uma escada, uma outra escada que está ali, dessa vez não está oculta, só uma escadinha mesmo. Terry Crews, né? Oi? Tipo o Terry Crews, né? Só que meio orc. Um cara que é muito forte, é tipo gente boa pra caramba. Que assusta um pouco, mas aí quando ele começa a falar, você... Gente boa assim, cara, gente boa, né? Ele leva vocês por essa escada que desce uns bons metros, né? Até uma espécie de uma anticâmara que dá acesso a um corredor bem largo, de pé direito bem alto. Então parece que vocês desceram bem, assim, porque o pé direito está bem alto, considerando que vocês aparentemente estão no subsolo. Né? Eu queria muito que alguém falasse de pé direito com o meu Goblin. Ele olha pra vocês com meio sorriso. Como que é meio sorriso? Fazer? Esse é o verdadeiro tesouro das ruínas. O meio sorriso. E aí vocês percebem aqui, agora que vocês já estão nesse corredor, né? Tipo, eu falei, uma anticâmara, ele dá acesso a um corredor que vai para a direita e para a esquerda. O ar é muito mais fresco e úmido do que lá em cima. Tipo, parece que estão em outro lugar. À direita, o corredor ele se abre numa espécie de uma praça, como se fosse uma praça subterrânea, onde vocês podem ver diversas pessoas, diversas ancestralidades, bem variado mesmo, inclusive algumas crianças, ao redor de uma fonte de água e um pequeno laguinho artificial. Algumas estão brincando, outras parecem estar fazendo alguns afazeres diários ali. A luz, ela vem de diversas lanternas dispostas ao longo do caminho e da praça, como se fossem várias lanterninhas mesmo ali penduradas na parede. Mas vocês seguem pela esquerda e não pela direita. Vocês acompanham o meio orc até uma sala ampla, com uma mesa de pedra esculpida como se brotasse do chão. Tudo aí é feito daquela pedra, que é a mesma pedra da montanha das construções, essa pedra avermelhada. Ele pede que vocês se sentem, e aí ele faz o sinal para que uma meia-elfa que estava por ali faz um sinalzinho com a mão assim e tal, e ele se senta também. E em seguida a mulher traz uma jarra de água fresca e uns copinhos de cerâmica para vocês.
Vocês estão com fome? Sim. Estamos. Um pouco, né? Vocês não... Uma viagem dessa É, é exaustiva. Eu de poderia qualquer forma. comer. Ele faz um sinal pra Mel, fala, entende assim, e se retira. Bom, vocês estão aqui para explorar o templo, é isso? Sim, exatamente. Corajosos. Eu confesso que tenho um certo receio da magia que pode ter ali dentro. Não quero que nenhum dos meus homens entrem por ali, mas não vou impedir que vocês entrem. Imagino que Drahana tenha enchido a cabeça de vocês com ideias sobre itens mágicos que podem ajudar na revolução. Eu não sei se isso realmente tem algum sentido, mas vocês fiquem à vontade. De qualquer forma, comam, e enquanto isso vamos conversando. Aí nisso a menina traz o que parece ser umas tigelas com alguma espécie de sopa. Assim ele vai distribuindo para Vou vocês. arrepiar essa sopa aí. Agradeço pra... Você tá vendo algum boi por aqui? Ele vai falar. Não tem comida? Não é de carne. Não é carne. Não tem comida? Essa é a nossa comida pequenina. Experimente, Greg, você vai gostar. Vou beber. Mas é isso. É a ideia. Cara, vocês não conseguem ver o que é, mas é uma sopa de legumes, provavelmente. Nossa, horroroso. O Greg achou horrível. Que merda. Puta, que mandioquinha. Que bosta. Caldo de cebola. Cara, eu odeio sopa de mandioquinha, cara. Eu acho uma merda. E vocês já ouviram falar algumas coisas sobre a nossa rebelião, não ouviram? Sim. O alvorecer de fogo. Bom, vocês devem ter visto os nossos portos, né, repletos de escravos. Sim. Acredito que isso, como qualquer outra pessoa, tenha enchido vocês de nojo. E outra coisa é que as leis que estão sendo estipuladas aqui são leis que afetam todo mundo. Eu já fui um deles, sabia? Chegando nas docas, acorrentado com mais algumas dezenas de pessoas depois de passar dias sem banho ou comida num barco apertado. Nós éramos quase todos membros de uma pequena vila de pescadores lá nos Reinos Fluviais. Vocês conhecem ele? Não. Vocês já ouviram falar, talvez vocês tenham passado por lá. É perto de onde vocês estavam, mas é mais pro norte de onde vocês estavam, em Taldor, né? Tinha sido abandonado à própria sorte pela minha mãe, provavelmente por ser filho da violência, mas o povo do vilarejo me acolheu, sabe? Era uma vida boa lá, eles me deram um nome, me trouxeram um propósito e depois todos foram mortos e colocados em um barco com destino a Sedek por um grupo de contrabandistas liderados por alguém que acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, o tal de Seth, chefe do Conselho dos Grilhões. Ele era só um jovem meio-elfo na época, de origem humilde, buscando notoriedade entre os comerciantes de Sedek. Os malditos colocaram a gente em jaula no mercado e venderam sobreviventes. Eu já era bem grande para minha idade, então eu fui comprado por Gero, que era um anão que levava escravos prisioneiros condenados à morte e animais exóticos capturados para arenas de Quadira. Enfim, foi lá que eu fiz minha fama e depois de algum tempo eles me chamaram de Ezaifat al-Sub, Tormenta de Aço. Como as pessoas me conhecem hoje em dia, Mou Tormenta de Aço, talvez por essa... Ele aponta, mas não está nas costas dele, ele para sentar ele teve que tirar e colocar apoiada na parede atrás dele. Eu dei muito dinheiro pro Gero, sabe? E em troca ele me libertou quando eu tava começando a ficar velho demais pro negócio. Ele dá uma alisada na barba branca dele. Eu pensei em estrangulá-lo na mesma hora. Afinal, toda uma vida de ódio reprimido em cativeiro, mas o anão também havia sido gladiador, passara a mesma coisa que eu. Só que ao ser liberto, ele manteve-se preso ao mesmo sistema. E eu senti alguma espécie de compaixão por isso. De qualquer forma, ele foi decente o suficiente para me entregar uma parte dos lucros que eu dei a ele e eu tive a chance de voltar para o meu vilarejo. Mas aí vocês adivinhem só, quando eu cheguei lá, o que restava e tinha escapado da primeira visita do Seth não escapou da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Os reinos fluviais são desorganizados, nós somos um povo livre, mas também vulnerável a aproveitadores e o Abutre soube aproveitar muito bem. Eu voltei para Sedek com a certeza que eu devia eliminar ele e todos os outros conselheiros gritões. Destituí-os e mando o governo da cidade. Eu encontrei aqui um movimento ainda desarticulado de oposição, mas com a ajuda de Drahana, que vocês conheceram, e de alguns outros, nós fundamos o Alvorecer de Fogo. Sedek foi erigida sobre os corpos de escravos de todas as ancestralidades. Seus muros brancos estão manchados por nosso sangue.
Seus jardins floridos têm o cheiro da nossa dor e suas melodias suaves tocadas na casas de prazer ecoam nossos gritos de sofrimento e revolta. A existência desse lugar, tal como é hoje, é uma vergonha para Golarion. Vocês devem saber disso. Esse é um ultraje do sátrapa e do imperador aos povos livres. Os membros da igreja de Sarenrae concordam com isso. Mas os seus métodos são por demais diplomáticos. Eles conseguiram abolir o comércio de escravos em boa parte do Império de Quadir e isso preocupa o Conselho dos Grilhões. Mas é que a coisa está tão entranhada que só cortando o mal pela raiz vai haver alguma mudança. Só as chamas do sol de novo dia poderão trazer justiça. Olha, eu sei que vocês vieram até aqui por outros motivos, eu tô falando pra caramba, mas me parecem ser pessoas que querem fazer o que é certo. Nós estamos entrando em um momento crucial da rebelião. Seth e os outros escravagistas são tensos, começando a se movimentar, pois aos poucos eles percebem que nós somos bem mais que eles imaginavam. Sendo bem sincero, nós temos números e muita vontade. Só que o problema é que a maioria aqui nunca havia pegado numa espada até ontem. Nossos melhores homens são um pouco mais que 30 ou 35, 40. Sem dúvida, aventureiros treinados como vocês, acostumados ao combate, pesariam bastante a balança a nosso favor. Vocês têm que fazer o que vocês têm que fazer e nós não temos dinheiro para oferecer agora, mas se tudo der certo, nós daremos fim à prática de escravidão em Golarion de uma vez por todas. Vocês não precisam responder agora, cuidem dos negócios de vocês, mas pensem na possibilidade de ajudar a gente. Existem poucas coisas mais importantes do que lutar pela liberdade, vocês não acham? Esse é o discurso que eu faço para todos. Eu tô com fome. Enquanto isso, vocês terminam de tomar a sopinha de vocês. Tem alguma coisa que vocês querem saber sobre as ruínas? Tem comida lá? Acredito que não. Vocês têm algum tipo de mapa pra gente seguir lá dentro ou alguma coisa? A única coisa que eu sei que o cara nos avisou é que se alguém entrasse lá, deveria tomar cuidado com algum bracelete, alguma coisa assim do tipo. Um bracelete? É só isso que eu sei. Eu tenho. Ela comentou, não sei se ela comentou isso com você, mas ela comentou isso com a gente. Tomar cuidado com bracelete. Não lembro. Com um bracelete. Ela falou uma coisa de bracelete. Um bracelete. Ela disse isso. Quando eu perguntei o que ela havia feito lá, ela falou só pra, caso alguém entrasse lá, tomasse cuidado com o bracelete. Viram já algum tipo de criatura por lá ou algum monstro? O que Nós tem lá ouvimos pra barulhos matar? estranhos. Não sabemos exatamente o que é. Parecia alguma espécie de barulho de deslizamento de terra, mas é isso. Bom, mais alguma coisa? Como é que a gente chega lá? É só vocês seguirem até o final da cidade, até o fundo das ruínas. A entrada do templo é ali. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Nossa, eu já levei. Falou e Que horário é, mais ou menos? Que horário? Cara, são mais ou menos agora, 12h30. Eu já levantei, já tô indo. É agora mesmo. Agora? Por aí. Já. Eu já tô indo. Já. Beleza. Eu já tô lá. Bom, ele fala pra vocês, de qualquer forma, pra vocês tomarem cuidado. O Gart e a Cara avisaram pra ele que existiam realmente criaturas ali. Eles não especificaram muito o que era, mas falaram que eles foram atacados quando estavam lá. Então vocês fiquem atentos. E é isso. Deseja sorte a vocês e que ele não vai arriscar o pescoço dele de mais ninguém da rebelião em busca de tesouro. Então ele não vai mandar ninguém pra ajudar vocês. Ele sente muito. Tá bom? Eu vou falar o negócio do... Ou não falo? Cara, não precisa falar Pô, nada. não, já passamos por ele. Perguntou. Depois na volta a gente fala. Tá. Ok. Fala então. Sabe, tem um detalhezinho aqui. Bom, gente, então o templo fica nos fundos da cidadela. A entrada alta é bem alta mesmo, larga, o bastante para passar um dragão jovem. Foi esculpida direto na montanha, é como um grande portal de pedra. Tem um lance de degraus igualmente largos que leva da altura do chão, onde vocês estão, né, até o piso do lugar, um pouco mais elevado. No topo dessa entrada grande tem a imagem de um rosto com feições humanoides, mas que não parece ser de nenhuma ancestralidade ou raça conhecida por vocês. São umas feições meio neutras, assim, mas... enfim, que não remete a nada que vocês conheçam. Oi? Os bebês gigantes do No Alien. passado. Os bebês gigantes do Alien, não? Pode ser. Atravessando o pórtico gigante, vocês têm a impressão de que vocês ouvem por um breve instante sussurros que sopram junto com uma rajada de vento que parece vir de dentro do templo. Mas é só uma impressão. Todos vocês sentem uma sensação estranha, nem ruim nem boa, mas é um arrepio, como se vocês estivessem entrando num local proibido. O salão da entrada recebe ainda bastante luz solar,
pela porta enorme. E vocês podem ver claramente várias portas de pedra ao longo das paredes, algumas inteiras e várias outras estão em pedaços. Bem como uma elevação no chão que forma um losango. Tem na frente de vocês com uma das pontas apontadas. Na ponta de cada um desses losangos tem um pilarzinho, e no meio desse losango tem uma grande figura que parece ter o mesmo rosto daquela imagem que estava lá. É um homem, aparentemente um corpo de homem, embora ele pareça estar nu, mas vocês não conseguem reconhecer órgãos sexuais, como se fosse uma figura andrógena, segurando um cetro. É uma estátua de mais ou menos uns 3 metros de altura. Né? No fundo, à direita, vocês podem ver uma entrada mais larga que as portas e vocês conseguem distinguir o que parece ser uma escada que vai descendo, né, se aproximando um pouco. A escadaria é bastante extensa e, pelo que vocês podem olhar, chegando mais perto, íngreme também. Essas portas, as laterais, vocês dão uma checada e não tem nada. Dá para ver pelas rachaduras, são só várias salas, como se fossem pequenas antessalas, todas em ruínas, com pedras caídas. Vocês usam detectar magia, mas não tem nada ali e tal. Então o caminho realmente parece ser essa escadaria que desce. Né? É um terreno bastante instável, assim, porque tem várias pedrinhas que estão soltas. Tal, e aí ainda é formado por essa pedra vermelha, né? Essa pedra marrom avermelhada. Os olhos de vocês vão acostumando com a escuridão. Aqueles que têm Dark Vision já enxergam melhor e os que têm também, né, visão... Não, você saca a minha Wayfinder. Você saca? Cara, assim, já estava dando para enxergar mais ou menos bem, mas tem uma parte específica onde vocês estão começando a descer a escada que ainda estava bem escuro. E aí ajuda realmente vocês a... Beleza. E eu coloco luz, uma coisa. Então vocês estão enxergando bem, numa boa, sem problema nenhum. E aí vocês conseguem notar melhor o ambiente que se desenrola à frente de vocês. A escada ela desce como se fosse, como se estivessem entrando numa caverna gigante muito alta. E agora vocês conseguem distinguir. E por que vocês conseguem ver isso? Porque essa caverna lá na frente, ela é como se vocês estivessem vendo um labirinto da parte de cima. Tem um complexo de corredores que vocês conseguem distinguir olhando de cima. Só que é tudo feito de uma pedra azulada que brilha. Ela não brilha muito forte, mas ela brilha o suficiente para vocês conseguirem distinguir a forma do que está lá na frente. Então é como se fosse numa noite de lua nova, assim, vocês conseguem distinguir. Então vocês conseguem enxergar, embora seja uma visão reduzida. Né? Obviamente quem enxerga na pena não consegue ver um pouco mais, mas como está distante, não muito mais, tá? No escuro. Mas é que tá muito longe, assim, tipo, não é uma... mas dá pra ver, mas dá pra reconhecer isso, como se vocês estivessem descendo pra um lugar que é uma espécie de labirinto mesmo, tá? Vocês estão a cerca de 20 metros do final da escadaria quando vocês começam a ouvir um barulho, como se fossem pequenas pedrinhas que vão rolando pelo chão, fazendo... E vocês não sabem direito de onde que é. Presta atenção, gente. Eu já puxo a flecha. Vocês percebem que esse barulho parece vir do chão. E de repente vocês veem, pulam na frente de vocês, brotando do chão da escadaria, 3 criaturas que parecem uns lobos, só que eles são feitos do mesmo cristal azul que vocês veem lá na frente. Iniciativas. Mas inteiro? Tipo, não tem uma parte de carne? Não. Aí fudeu. Aí é merda, hein? Aí é babô. Pera aí. Ai. Aê! Cu! Pera aí. Caralho, quase caiu. Pode ir? Vai. Aí, Nossa viado! senhora, chupa essa manga. Quanto foi? 30? Droga, hit. Quanto que foi o seu? 19, mas 19 é 30. 30? Compensação, o hit. 21. 21. Ó, 21 é coisa pra caralho, tá vendo? Bom, Galahad. Qual que é da hora? Ele trocou o dado porque o hit tirou o resultado ruim, tá 20. ligado? E o seu? Eu tô meio dormindo. Deu 4 ou deu 3? Tá. Aí, você primeiro. Então você vê essas 3 criaturas pulam. Não. Meu deu 20, desculpa. Caralho. Não sei Eu qual coloquei foi. mais 7. 22. Tá bom. E aí?
meter flecha. Flecha, tá. Beleza. Porque eles estão distantes. Não, dá pra você meter. Eu, por usar arco, tento me manter sempre na Não, sim. retaguarda. Tá uma distância boa pra você usar o arco. Então vamos. Tasca de flecha, então. Eles estão próximos, os três, eles estão juntinhos. Né? Eles estão bem, estão os três bem próximos. Essa música aí não tem copyright não, né? Pera aí. Provavelmente tem. Isso é do Zelda? Não? Puta que me pariu. Deu 16. Não acertou, cara. Bom, vou jogar outra. Segundo é quanto? Menos 4? Menos 5. É, menos 5. Pode ver? Foi Quase 26, 5. 21. Quanto deu? 21. 21 acertou. Pode rodando. Nossa, cadê 10, meu Deus do céu? Você quer 8? Cadê 8? Tá, pera aí. Vai. Ai, caralho. Joga outro. 8. 5, 8. Eu não sei fazer essa conta. 13. 13. Quanto deu? 13. 13. Beleza. Cara, você joga, você dá a flechada, acerta no bicho, a sua flecha curiosamente crava como se fosse feito de carne o bicho mesmo. Tipo, não bate como se fosse bater na pedra e cair só. Essa pedra e crai. Aí eu vou me Efetivamente, você vê que ele se mexe assim, é curioso, como se fosse uma coisa orgânica assim. Embora se pareça. Mas tipo, ele acusou o golpe, Marcos? Usou, você vê que ele fez isso. Tá, eu vou Ele me faz um afastar. barulho, né? Ele faz um barulho de pedra assim. O que você vai fazer? Vou me afastar um pouco mais. Tá bom. Próximo é o Galahad. Atacão. Você atacou qual, Vitor? Do meio, da esquerda ou da direita? Da esquerda. Da direita. Vai. Direita. Então, vou chegar a correr e colar nele, cara. Qual? Não. No do meio. Tá. Quanto? Tirei 9 mais. Ó. 9 mais. 14. Acertou. 23. Acertou. 23. Tá dançando. Olha aí. Um D10. Cadê o outro Que D10? demora. Quer dizer, 29. 20. 11 mais 4, 15. 15? 15. Beleza. Segundo ataque. Ok. Pera aí. esse mais um aqui é o ataque, né? Rocha de ataque, né? Vai, Galahad. 5 3 mais 14, 17. Aí não peguei. 17? Não pegou. Bom, beleza, mas o primeiro você vai com a espada é a mesma coisa. Você bate, mas é engraçado. Não parece que você tá batendo em pedra. Parece que você tá batendo em alguma... Como se fosse uma madeira, assim. Não é exatamente carne, mas tipo, ele cede, entendeu? Quando você bate. O próximo é a Kaliniel. Eu tô coladinho, né? Beleza. Os três. Sim. Eu vou. Gasto já o blast. Não vou gastar, não. Vou dar flechadas. Tá bom. Puxo o arco e Pau. tome-lhe flecha. 17 mais 11. Acho que pega. Nossa, isso pode dar 28. Eu vou fazer segunda flecha, fazer 2 ataques. Beleza. Não pega, 13. Não pegou. Qual que você atacou? Da direita, do meio ou da esquerda? Ataquei o mesmo que o Ain tinha atacado a flecha. Da direita. Tá bom. Jogo dano. Nossa, que bosta. 4. 4. Bom, mesma coisa, sua flecha, só que a sua não crava, ela só passa, tipo, arranca uma lasca na madeira. Agora são eles. Cara, o da direita, que foi atacado por vocês, ele vai na direção de vocês. Quem que tá mais na frente? Vocês dois. Acho que eu começo com fome. Acho que o bicho tá mais pra frente. Pode ser, eu tô mais pra frente. É porque eu Ele andei, vai né? pulando, vai dando aquela corridinha meio pulante, como se fosse um lobo mesmo. Mas esse é correr do meu lado, cara.
O que tá... Não, o que tá no seu... tá perto de você. Você não tem ataque de oportunidade, tem? Não. Qual que é a sua AC mesmo? 20. Tá, não. Ele pula em você com a mandíbula aberta, assim, ah! E aí você, tipo, dá uma esquivadinha, ele passa reto, assim, cai do seu lado, já... Mas não... o do meio, que tá enfrentando você... Pô, cacete. Cara, ele vai tentar bater, te dar uma... Ele pula, assim, em você, por tentar... Em pé, ele quase alcança a sua cara... Ele tenta pular com as duas patas em você, ele erra. E ele também tenta dar uma agarrada em você e também erra. Você consegue se desvencilhar com o escudo e tipo joga ele de volta pro chão. E nada acontece. E o último vai em cima de você, Greg. Que tá mais pra frente também, imagino. Eu não sei, eu era o último, né? Você era o último? Eu não agi ainda. Não, mas é onde que você tá do grupo, na posição. Você não costuma ficar em último. Não, apareceu o bicho, eu vou pra cima. Quanto que é sua AC? 23. 23... Tá, ele te acertou. Qual a distância dele do... Eu tô longe? Não, ele tá perto, cara. Cara, Vai tomar ataque do Galahad. eu vou dar o meu range to reprisal. Quanto que eu tomei? Seriam 12 de dano. Caralho! Mas aí vai... Uma mordida, ele vai com tudo em Calma. você, tipo... Ele tá em E aí? 4,5, né? Então, Tá. Aí vai ser o meu nível mais 2, que eu protejo de Então 7 de dano a menos. 7 de dano a menos. Então você tomou 5 e você tomou... E aí você toma os outros. Não? Não, Você não toma o dano? não, só protege. Oxe. Esse aí é o Ah, sacrifício do protetor. Ah, tá. Qual que é o sacrifício? Sacrifício do protetor? Porque não tem sacrifício. Não, Não, só esse- defendendo. ele só- Não, o proteção, sacrifício que é aquele que É. protege mais, né? É. Mas você toma dano no lugar. Só que agora eu consigo dar um ataque nele ainda. O quê? De oportunidade? Porque assim, quando eu uso essa habilidade, eu protejo o aliado. Mas você consegue se tiver no seu range, né? Vou atacar. Se ele não estiver no meu range, Ele eu me posso mordeu, usar eu vou ativar a fúria e uma atacar. range weapon. Eu tenho um crossbow, mas não sei se dá Você pra fica tirar estafado ele por um pra tempo, tirar. né? Depois que você fez a fúria. E se ele não tiver no meu... Mas ó, entre um 25 encontro e outro dá. feet. Desde o mesmo encontro e outro foda. Beleza. Mas posso eu dar tenho um second wind. passo pra dar um ataque retributivo. Deu 14. Pode. Não, 24. Acertou. O que foi? Não, é que assim, eu posso dar um... Assim, se ele não estiver dentro do meu range, que é o outro, ele melhorou. Eu posso dar um passo. Eu posso dar um passo pra atingir ele. 76. Ele tá- Ou eu posso usar uma arma à distância. Mais 4, Também dispara, só que 17. não vai dar, eu tô com o escudo da espada. não É, vai Dar um passo é 1,5 m. Mais Tá, 4, tá. 21. 21. Daria pra fazer isso? Tá, 21 acertou também. Não, 21 é dano. Ah, o dano? Jesus Cristo! É o que atacou você, né? Cortou no meio. Agora o segundo, 21 é segundo dano. ataque, Deixa eu Ok. atacar, cara. que é menos 5. Eu dei um reaction. Não, deixa, calma. Tá? Ele não vai Não sobrar. vai dar nem fudendo. Quanto que deu? 3 menos 5. Aham. Menos Menos 2. 2, 12. Pode atacar então, bom. Olha aí, se for 10, né? Troca. Não. Tá bom, 3. Não foi. Bom, beleza. Então agora é de novo o Ain. Vamos atacar. Deu 28. Acertou e foi crítico. Não, mentira, não foi não. Desculpa. Caramba, os Foi bichos quase. brutos. É que é 10 também, é muito, né? Em cima do bicho. Então, o bicho não ia ter CA 18. Pera aí. Ou Minha será mãe que- perguntou cadê Será ele. que é? Vai lá. Mudou, né? Ah, 17 errou, é por aí. Teve um Deu 17 8. que errou. 8. Beleza. Vou jogar mais um ataque. Beleza. Vai lá. Puta que pariu. 16. Não. Errou. Errou. Nossa, outra flecha. Aliás, agora foi 11 na verdade, né? Ah. Então agora o próximo é o Galahad. Ah, o do meião, né? Sim. Eu taquei o da direita ali na oportunidade, mas. Vai lá. Esse aqui é melhor. Esse aqui é forte.
8 não é muito bom. 4 mais 14, 18. Não pegou. Não. Segundo ataque. Ah, não, mas foi 19. 19. Tá bom, tranquilo, acertou. Quanto que deu no total? 19 menos 5... 14. 14 mais 14, 28. Tá bom. Não deu crítico, não? Não. Vai, Deu 93. 12 mais 4, 16. Beleza. Cara, ele sentiu pesado o golpe dessa vez. Você bateu de novo com a espada, você arrancou uma lascona, assim, tipo, tá faltando metade do que seria o ombro do bicho agora. Mas eles não emitem nenhum barulho, né? Não faz Só nada. barulho de pedra. É tipo de pedra, meio madeirado. Cristal, não, cristal. Cristal. Assim, um cristal azulado brilhante. Tá. A Kaliniel. Cara, beleza. Eu vou... Como tem um combate corpo a corpo comigo, eu vou castar a Shield. Então vai ficar um escudo de energia que só ativa quando ele me atacar. Vou puxar a fumaça assim, faz um círculo no ar, forma um escudo na minha frente. E desse mesmo escudo eu vou puxar mais um pouco de fumaça assim, com a mão pra cima, vai formar uma lança de energia na minha mão. Vou usar Divine Lance. Ele faz um ataque com mais 11. Vai lá. 16 mais 11. Beleza, acertou. Aí é um D4 mais 4. 7 de dano. Beleza. Aí eu cravo a lança nele, assim, quando tá perto de mim, eu só gero a lança e... É uma lança de energia, E né? ela já some. Ela some, mas ela faz um buraco no bicho. É, se ele sofre dano, se sofre alguma coisa por efeito, ela é uma lança de energia neutro bom. Né? Ela Lembrando que tem os ataques são de fogo. Bom, agora são eles de novo. Bom, vamos já nesse aí que você atacou mesmo. Ele vai de novo pra você. Puta, e agora ele pula de novo, só que ele morde. E a CA aqui, sobe só mais um, lateral. tá? Por causa do escudo. Não, 19, tá. mano. Beleza. Ele tá fora do range, né? E aí você tomou 10 de dano. 10. 10. Ele tá fora do range, né? O quê? Dos 4,5. Você tá atacando o do meio, né? Ah, não, você atacou o da esquerda, então você deu um passo. Agora ele tá fora, então tá atacando da direita. Então já tá tipo a 3 metros de distância. Bom, você toma esse dano. Ele deu uma mordida aqui na sua lateral aqui. Sentiu, usou o golpe. Agora o que tá no meio, que você tava atacando, e agora você tá entre ele e o outro. Ele pula pra cima de você de novo com a boca, e aí você consegue dar um bash com o seu escudo. Ele cai do lado, já levanta, mas não consegue te pegar. E o que você tá engajado no combate, acertou. Porra! Causou 9 de dano. Ele vai dessa vez ele te dá uma mordida na canela, dá uma... Não, eu uso Puxada. o Reprisal de novo, né? Você é infinito? tá do lado, né? Tá do lado. Então são 9 menos... Quanto que é? 7, 2. 7, 2. E aí eu ganho um ataque de oportunidade. Ganha. É massa, né? Impossível, né? Quanto deu? 15 Apontou o mais celular pra 14, 29. Acertou. 29? Deu, hein? Foi crítico. Crítico? Ah, matou mesmo. Aí já era. Crítico? Foi crítico. Foi, filho, crítico, aí dobra. Ah, você dobra. tirou 29, mano? Nossa, velho. Aí eu tenho aquele Orc Neck Splitter. Você dá pra pegar os dois? Não dá, né? O quê? O Orc Neck Splitter é o Cleave. Só que só funciona assim. Se o meu crítico também pegar. Mas você não precisa usar outra ação pra usar o cleave? Não, ele considera como uma ação só. Por isso se que você não é só tivesse no gastado, você crítico. não gastou ação. Ah, tá. Ah, não, então pode. Porque ele vai pegar no primeiro É e que eu no não sei se no segundo. reaction funciona, mas vamos para efeito do jogo, vamos aí. 90. 19 mais os bônus vezes 2. 19 mais 4, 23, vezes 2, 46. Mano, você passa a sua espada no bicho, tipo, você passa no meio, ele explode. Ele explode mesmo, em 1000 pedaços. Vai... E o segundo? 96. Nossa, muito forte, cara. Deu... 15. 40.
Cara, não tem. Você passou no primeiro, explodiu, aí você já foi com o mesmo impulso na outra que tinha caído do seu lado. E também é a mesma coisa, ela explodiu no pedaço que Nossa, você que passou. arregaço, cara. Chegou de novo no turno do Galahad. Não, o seu, né? Obrigado. Só que agora o que tá, você vai ter que andar pra acertar. Tudo bem, mas eu posso andar e bater de graça. Que é o que eu tô tirando flecha, né? Isso. É, quer dizer, já tá tudo eu fodido. dei. Já, vou. Que é o que tá atacando a Calinião. É. Nossa, agora eu dei o bônus pra atacar. É 26. Beleza. Mais. Mais 8. Dá. Cara, você foi com a sua coisa. Ai! Mesma coisa que ele. Na hora que você bateu, tipo, o bicho rachou e explodiu. Info. E foi isso. Vocês dão aquela respirada. Alguns tomaram umas mordidas aí. Quem tá com dano? Eu. Ah, eu tô de boa. 7. Vamos ver. Tá tranquilo? Beleza. Também 7. 83. Ah não, e o Zé, né? Vou tomar uma mordida na canela. Ah, não, 83 de vida ainda. Não, passei. Bom, vocês vão descendo pela escada agora, tomando um certo cuidado aí pra... Como eu falei, é bem íngreme, né? Eu preciso rolar teste pra procurar armadilha, essas coisas? Não tem necessidade. Então a gente tá afundando nessa E caverna. vocês vão chegando cada vez mais e agora vocês já estão chegando no nível que seria aquelas pedras que eu falei que formam uma espécie de labirinto. E vocês chegam bem perto e vocês veem que realmente essas pedras parecem com as que formavam as criaturas que vocês enfrentaram. É uma pedra meio azul, reluzente. E aí vocês olham e agora vocês chegam num lugar que tem uma bifurcação, como se fosse um salãozinho assim, mas é tudo como se fosse cristal mesmo, tem alguns ângulos retos e outros menos, é como se tudo fosse feito de cristal. E dá pra vocês irem pra direita ou pra esquerda. Tem uma entrada pra direita e pra esquerda. E agora? Eu começo a ir pra esquerda. Não, Greg, vamos pela direita. Bom, tanto Mas faz, por quê? né? Tá bom. Então, a gente não consegue, não tem nenhum rastro, nada no chão, não tem nenhum... Cara, é difícil porque porque não tem pó aí, pelo menos não como tinha lá em cima, que era pó pra caralho, tipo, ao ponto de fazer pegada. E é uma pedra lisa, totalmente lisa, assim. Tem vento. Não tem mais vento aí. Tem assim, tem ar, não é uma ar abafado, mas não tem vento. Bom, eu vou indo pra esquerda, só que com um pouco mais de cuidado de antes. E eu vou, tipo, tateando com o negocinho bem rústico, assim, sabe? Pra esquerda? É, pra esquerda, que caiu a mana. E a gente vai pra esquerda? Então vocês podem falar, para que eu paro, eu tô indo. Tu vai? Não sei. É só meu personagem, a diferença. Pô, tá totalmente aleatório, né? Mas Vamos pro Greg. Vamos seguir ele. Vamos seguir. Vamos seguir Eu tô tipo, avançado. Bom, vocês continuam seguindo então pela esquerda. O caminho vai seguindo, né? De novo, vai estreita bem, vira um corredor. E aí vira pra direita. E aí novamente vira pra esquerda e agora se bifurca por mais desenhar dois. isso aí, bro? Oi? Se quiser desenhar isso aí. O Tem a caminho. ideia, só pra ter a ideia. Estava num lugar. Você chegou no labirinto, aí tem um labirinto. Aí daqui você saiu pra esquerda e direita. Aí a gente chegou em outra bifurcação, né? Isso. Aí da esquerda a gente virou à direita de novo. Vocês viraram pra esquerda, aí virou pra direita, um pouquinho assim, e já logo de leve pra esquerda já abriu uma bifurcação. Isso. Tá. Agora vamos pra... sei lá. Aí tem Direita. outra bifurcação. Foi a gente da esquerda foi pra direita e veio outra bifurcação. Tanto faz. Tá. Eu vou pra direita. Não, a gente fez aqui, ó, não é isso. Entrou aqui à esquerda, aí tem outra bifurcação. Tem outra Vocês vão bifurcação. pra... Vamos Eu vou olhar pra eles. pra direita. Agora pra Eu direita. vou pegar uma moeda e vou olhar Cara, pra eles. vocês vão pra direita, vocês andam um pouquinho e vocês chegam rápido a uma sala que é fechada. Vocês não veem outra saída, mas vocês veem alguns corpos já bem deteriorados, quase no esqueleto já aí mesmo, quase não tem carne neles, humanos com algumas armaduras velhas neles e
É isso. A sala é fechada, não tem mais Sala nada. fechada, não tem nada. É, não tem como. Ninguém quer detectar uma porta secreta nem nada? Eu vou. Vou tentar fazer uma. Queria olhar os esqueletos, dar uma olhada nos corpos. Se tem alguma coisa com eles. Cara, tem. Eles estão com itens tipo, como se fosse de aventureiros, as armas, as coisas estão bem deterioradas, mas duas coisas que chamam a atenção, que tem um cajado e um deles está trajando uma luva, um par de luvas, na verdade, que estão em bom estado. Detect Magic. Os dois têm magia. O luva da força do gigante, hein? Vixe, mano. Eu pego... Bom, pego os 2 itens. A luva eu retiro do cara. O cajado eu pego. Não sabe exatamente o que é. Tem um Falo tempo pra eles. Falo, analisar. ó, esses 2 itens emanam magia. Vamos guardando, porque Posso vestir? esse que a gente vai entregar pra Revolução. Não sei se é seguro, Greg. A gente vai descobrir. Eu vou fechar. Não sinto nada diferente. É ficar bem. Cara, ficou um pouco apertado em você, na verdade. Apertada? É. Ela é bem pequenininha. Nossa, mas eu sou um goblin. Você é um goblin taludinho, né? Porra, Vai ficar apertado e desconfortável? Não, normal. Então deixa. Ou a pessoa que tava usando, o esqueleto da pessoa que tava usando, aparentemente tinha alguma arma com ele, algum tipo assim, tipo, parecia um guerreiro, parecia... Não, que tava usando a luva, você fala, ela tava com uma massa bem enferrujada, assim, não dá pra ter certeza. Cara, tá muito difícil, assim, porque não dá pra ver brasão, nem nada, as roupas estão podres, assim. Eu Falou, queria bom, dar uma olhada Greg, nas paredes acho que não vai desse. servir pra você, me devolva. Você vai dar um... Cara, nem precisa. Por Tava quê? com uma massa, acho que era um clérigo. Acho que vai funcionar pra clérigo. Eu dou a luva pra ele. Vocês voltam? a gente vai Eu não ia ficar com você mesmo. Vamos voltar. A gente volta e Entregar pros caras da Revolução lá uma. Cara, pela esquerda, vou poupar um pouquinho de tempo nosso aqui, vocês dão um conjunto de alguns corredores que tem algumas bifurcações, mas de modo geral eles vão dar todos no mesmo lugar. Seria seguindo esse caminho que vocês estão seguindo da esquerda, virando para a direita e seguindo reto até o final. Né? Vocês dão uma voltinha ali e tal, mas não tem nenhuma sala, não tem nada. Vocês dão num outro corredor, depois de seguir esse caminho que vira para a direita, direto, e vão dando a volta por um corredor que é um pouco maior, mais amplo, e que vai afunilando aos poucos até o ponto que vocês conseguem passar só um de cada vez. Quando vocês chegam nesse lugar que vocês conseguem passar só um de cada vez, aí sim vocês caem num corredor maior, bem mais largo, pode passar várias pessoas de uma vez. E à esquerda, ele segue por um caminho que vocês não conseguem distinguir exatamente com clareza, mas para frente por vários metros. E para a direita, vocês veem que parece que ele vai dar numa câmera circular, pelo menos uma parede circular que vocês conseguem ver lá na frente. Vocês não conseguem ver exatamente o que é, vocês teriam que ir até lá. Vocês vão para onde? Então essa câmera. vamos na câmera circular, que é a Do direita. lado que tem a curva. Beleza. Bom, vocês chegam nessa sala mais circular e tem alguns cadáveres espalhados por aí também. E um dos cantos e um pouco no meio tem vários, dessa vez sim, vários cristalzinhos quebrados. Parece ser igual quando aquelas criaturas quebraram. Então talvez tenha acontecido um confronto aí, mas aparentemente não teve sobreviventes, ou se teve, eles já não estão mais por aí faz tempo. E é uma sala circular bem ampla, tem uma saída do outro lado. O que chama a atenção de vocês é que essa é como se fosse toda polida a sala. É como se fosse um grande espelhão circular, assim, uma sala circular toda polida. Vamos dar uma olhada aí na sala, né? O que vocês vão ver? O que cada um vai olhar? Eu quero ir pela lateral da sala, assim, tipo, encostar da parede da sala, Tá. dando uma olhada nas paredes e tal. Olhar Se tem no alguma coisa. centro, ficar olhando pra cima, assim, vendo. Essa, como eu falei, quase todas as salas elas são abertas, assim, tipo, vocês olham, vocês veem lá o topo da caverna lá em cima. Essa especificamente ela é fechada. Totalmente fechado. Como se fechada numa abóboda que também é meio circular, assim. Então é como se ela fosse uma bolha, assim. Eu vou olhar nos cadáveres lá. O Greg vai olhar alguma coisa? Não, eu vou. Vou dormir. Bom, você não acha nada de diferente dessa vez nos cadáveres, tá? São todas coisas bem mais deterioradas que aqueles, esses realmente são esqueletos, já bem detonados.
Você, conforme você vai olhando, tem uma coisa nem um pouco escondida, assim. É uma... Logo do lado da porta, da entrada que vocês passaram, do lado direito dela, de quem está saindo da sala, tem o que parece ser uma pedra com o formato de uma mão, mas uma mão de 3 dedos que está ali, tipo na parede. Gente, eu achei algo aqui. A gente se aproxima. Eu devo tentar encostar? Não sei, posso dar uma mexida, ver se tem algum... Você põe? O Greg pôs a mãozona ali. Na hora que ele põe a mão, de repente todo o brilho azulado da parede circular desaparece. Vocês ficam num escuro por um tempo. E aí vocês veem, logo do lado do botão que vocês apertaram, algo que parece ser um desenho feito com luz azul. Então está tudo totalmente escuro, mas vocês veem um desenho feito com luz azul. É um desenho simples, somente o contorno de um humanoide de formas arredondadas e suaves. Mas o impressionante é que o desenho se move pela parede. O homenzinho, desenhado agora como numa animação, vai andando para a direita até encontrar um outro homenzinho, dessa vez de cor vermelha. Só que dessa vez ele tem, ao invés de ser com traços mais arredondados, o homenzinho vermelho tem traços cheios de ângulos fechados. Depois eles dois começam a andar, eles encontram mais um homenzinho verde, com contornos dessa vez irregulares, como se fossem árvores. Depois eles encontram um homenzinho amarelo, feito com padrões espiralados pelo corpo inteiro. Mais um outro homenzinho lilás, com linhas curvas se alternando pelo corpo dele. Com linhas e curvas se alternando pelo corpo dele. E depois um último, laranja, com linhas formando diversos ângulos retos. Isso tudo tanto no corpo quanto no próprio formato, como se eles são feitos com traçados diferentes mesmo. Esse desenho animado vai avançando da esquerda para a direita, circulando a sala aos poucos, né? Mostrando os homenzinhos se agrupando em um círculo e construindo alguma coisa, até surgir uma forma circular de brilho azul no meio deles. Em seguida, eles voltam a andar, agora com o azul carregando um objeto circular e servindo de guia para os demais. Até um conjunto de traços que parecem prédios, na mesma cor e estilo desse guia. Eles voltam a ficar em círculo e construir outra forma circular no meio deles, dessa vez de cor azulada, da mesma cor da cidade do primeiro homenzinho. Eles fazem isso 6 vezes. Cada vez eles vão para o que parece ser uma formação de cidade da cor de cada um dos homenzinhos. Então, até que eles se reúnem novamente com o primeiro objeto que eles fizeram dispostos à frente. O objeto parece brilhar mais e mais e cada um deles vai sumindo, restando somente o homenzinho azul com o objeto na mão. Vocês veem então a pequena figura crescendo, ele vai ficando grande, mais pessoas azuis vão surgindo ao redor dele e de repente ele está igual àquela figura da estátua que vocês viram lá atrás, agora com traços mais definidos, um desenho mais bem feito. E todas essas outras figuras azuis estão ao redor dele, centenas de figuras menores. Estão se ajoelhando e se curvando perante ele. Então surgem as figuras de outras cores de antes, só que também maiores e com imagens mais definidas, e as 6 figuras parecem estar discutindo, elas gesticulam com a mão. E até que todos vão embora e o azul faz um meneio com a cabeça, alguma coisa do tipo que vocês conseguem distinguir. Parece ser alguma coisa que ele esteja lamentando. Em seguida formam-se várias imagens de batalhas de todas as cores se degladiando e se matando indiscriminadamente. No fim só restando corpos caídos no chão em pedaços. Os 6 grandes voltam a se encontrar. Eles formam... Os 6 grandes formam um grande círculo em volta da cena e os outros 5 parecem querer se desculpar com ele. Eles parecem ordenar alguma coisa, eles estão discutindo. Então os objetos circulares de cada um deles que eles tinham feito no começo surgem e são arremessados para longe. E vocês veem eles cruzando a sala como se fossem arremessados para vários cantos diferentes da sala. O desenho vai acompanhando então a trajetória de um deles, o azul, que é o primeiro que vocês viram, até uma montanha onde ele cai e adentra pela rocha fixando-se em algo que parece um pedestal. Em seguida essa imagem desaparece, surge alguma coisa escrita na parede, já do lado, dessa vez esquerdo, da saída, então deu toda a volta, a imagem que vocês estavam vendo, um idioma que nenhum de vocês conhece, parece aquele idioma que você viu no pergaminho. Isso. Por um breve instante,
Então apaga, vocês ficam no escuro por um tempo e aos poucos a luminosidade azulada inicial da pedra vai surgindo. E é isso. Fala, cara. É uma história de civilização de outro plano, parece. Não sei. Eu tenho uns conhecimentos fudidos de religião. Dá pra fazer alguma associação com algo que eu já tenha lido alguma vez e tal? Alguma coisa assim, não? Sem fazer uma pesquisa, você não saberia. Assim, por associação, é isso que o Galahad falou. Você imagina que tem alguma coisa a ver com o templo e com esse deus Shadar. Não, acho que Pensando. Shadar é o azulzinho, né? É. O azul da história. Talvez. Bom, vamos na sequência aí, vamos. Ok, vamos continuar. Acho que era só pra mostrar essa... Bom, vocês podem voltar então lá pra trás. Não tem mais nenhuma saída nesse lugar? Tem uma que segue pra frente. Continuar, né? O caminho direto aí, né? Vocês podem voltar e ir naquela outra corredorzão que tinha que ir pro outro lado. Será que tem mais item lá? A gente vale a pena investigar ou a gente segue reto? Não sei. Eu puxo uma moeda e olho pra você. Hã? Eu puxo uma moeda e olho pra você. Segue em frente, na volta a gente Fala, passa. vamos continuar em frente. Parece que segue em frente e depois a gente passa na volta. Bom, vocês vão passando, né, em frente, e aí vocês chegam num salão que aí tem um lado que vai pra direita, outro vai pra esquerda e outro vai pra frente. Tem 3, então. Já logo da esquerda vocês veem que o corredor vai se afunilando até um lugar que vocês não conseguem passar, mas talvez vocês tenham uma frestinha para vocês conseguirem enxergar alguma coisa. O logo de frente, O da esquerda. da esquerda. Vamos até essa fresta aí, vamos ver por que não. Cara, vocês batem... Dá pra ver, assim, uma pessoa só consegue se esgueirar, você vai até lá, tentando passar, e aí você olha, realmente não dá pra uma pessoa seguir mais, mas você consegue distinguir, pela pouca luz azulada que a parede emite, que naquele lado parece ter alguma espécie de um altarzinho, que tem uma máscara, mas você não consegue reconhecer direito, mas parece ser uma máscara com feições meio diabólicas, assim, que tá nessa espécie desse altarzinho, mas é só isso que você consegue ver. É tipo isso. Voltando ali, O Walter vai pelo meio ou pela direita? Acho que pelo meio. Tá bom, vambora. pelo meio vocês dão num salão amplo agora e, curiosamente, tem um lago num canto de um deles. Vai descendo um pouco o nível do chão, de repente tem um lago formado ali, tranquilo, água cristalina, pura, vocês conseguem ver a pedra que brilha no fundo. E lá na frente, no fundo do lago, do outro lado da parede, no lado oposto onde vocês entraram, tem uma elevaçãozinha, como se fosse uma plataforminha, e aí vocês veem como se fosse uma... É uma parede mesmo, uma parede não, é uma porta. Deve ser uma porta secreta, porque ela parece que tipo, sai De dentro, só que ela tá aberta. Tá aberto. Tá aberta. A gente vai até lá, bem quieto. Vocês não precisam nem nadar, tá? O lago passa pela cintura de vocês, mais ou menos. Você me apoia. Cara, vocês chegam... Vocês chegam até lá, De cavalinho, né? e aí tem um pequeno altarzinho. Vocês vão, na verdade, vocês descem como se fosse uma rampinha, assim, bem estreita. Dá pra passar só de uma vez. Vocês chegam numa sala pequena, que tem tipo 4 por 4 metros, mais ou menos. Parece ser um altarzinho, um pedestalzinho, assim. Não tem nada nesse pedestal. Mas vocês olhando no chão, vocês olhando com um pouco de atenção, percebem duas coisas. Tem uma espécie de um bastãozinho de ferro comprido, com como se fosse, parece uma textura diferente, que ele tem em uma das pontas, como se fossem várias reentrâncias, assim. É isso, um bastãozinho mais desse tamanho, parece ser de ferro. E tem um que parece ser um bracelete preto, com algumas runas gravadas, e uma pedra vermelha. Ó, o bracelete. A pedra é no bracelete? Ou No separado? bracelete, tá cravado no bracelete. O bracelete E o bastãozinho de ferro. bastãozinho de ferro. Cuidado com o bracelete. Ninguém falou nada do bastão. A gente pega o bastão. Não, vamos ver, né, mano? Detect Magic.
O bracelete brilha, o bastão não. Bastão não? O bastão pode ficar aí. Mas o bastão pode ser uma alavanca para ver alguma coisa, não sei. Vamos pegar o bastão. As runas do bracelete da parede. Porque, cara, teria que passar um tempo decifrando aí, mas... Mas o bastão a gente pegou então. Quem conhece magia, não precisa nem fazer teste, mas quem conhece magia aí vê que tem alguma coisa a ver, aparentemente, com magias, como é que chama? De energia negativa, que drena energia. Tá. Então, um item amaldiçoado, provavelmente. Vamos levar isso aqui? O bracelete? Mas será que é bom a gente carregá-lo? Eu acho que é bom não vestir, mas carregar, não sei, não vejo problema também. Sabe alguma coisa, Kalina? Essas runas indicam que ele é feito de alguma energia negativa, mas aparentemente eu acho que só vai fazer mal se vesti-lo. Bad vibes, né? Bad vibes. Põe numa sacola. Bom, joga no dedo do saco. Vamos botar aí na mochila. Vocês pegam as duas coisas? Vamos pegar o bastão. É isso. Beleza, eu guardo na mochila. Vocês voltam pro outro caminho, cara? Isso. Cara, indo pela direita, vocês vão dar na entrada. De novo? Logo pra você sair Então, da escada. agora Nossa. a gente só vai seguir É. e vai fazer outro caminho pegando a direita agora. Qual direita? A primeira direita, né? Que a gente- Lá embaixo, antes da sala oval, da sala... acho que Não, porque quando vocês, pra chegar no lago agora, vocês tinham o caminho da esquerda, que era aquela que se afunilava, que ia dar Dava na sala máscara. que você não conseguia acessar, o lago no meio, e a direita, vocês vão indo pela direita até que vocês vão chegando, né, vai virando para a direita de novo, como se você estivesse dando uma volta, e vocês caem de novo na entrada principal, e vocês saem naquela entrada À direita. que era à direita, logo na entrada da escada. Isso. Quando vocês desceram a escada. Então agora a gente tem que ir pra essa Programa. esquerda. Queria ali, né? saber essa máscara que a gente fazer pra chegar nela. Essa máscara. Bom, tem um lugar que vocês não acessaram ainda, que é aquele corredor Corredor não. mais Lá largo. Teve um embaixo. corredor, né? A gente volta de novo, só que agora a gente volta pela direita, né? Que a gente não testou a primeira direita aqui, né? Ela sai aqui. Essa primeira direita que É, a gente entrou. aqui a gente não veio essa segunda aqui, ó. É. Que era, não é a direita, é a esquerda. Que é a esquerda. Isso. E essa direita não tem nada? Essa aqui não tinha nada. E aí? Aquela sala quadrada. Deixa eu voltar lá. Vamos voltar e pegar aquela outra esquerda lá no Essa era Aquele é o corredor mais largo, É. né? Tá, vocês seguindo, logo depois daquela sala circular, vocês passam. Esse corredor é realmente largo, assim, bem mais largo que os outros que tem aí. E rola um Perception aí, todo mundo. Todo mundo? Foi 29. Beleza? Até a porra. Nossa, aí 28. Beleza, hit. Esqueci de você. Merda. 17. Outro bloco. Nossa, eu não consegui filmar ninguém. Ninguém espera. 17. Tá bom, vocês dois, vocês estão andando. Eu e o Gal- Greg, né? Oi? Eu e o Greg. Ah, vocês dois, desculpa. É, eu foi merda. Você tá um pouco mais na frente, então você percebe antes, mas você também percebe que o chão de uma parte inteira da frente, logo na frente de onde vocês estão andando desse corredor, ele parece ter uma coloração diferente, sutilmente diferente do que todo o resto das pedras. Eu falar, opa. Parece um pouco mais pálido. Eu cutuco com a luz. Você cutuca? Eu cutuco não pra apertar, eu cutuco Entendi. pra ver se é fruta ou A alguma coisa lança passa direto. assim. What? Eu fico tipo, gente! Eu ia falar, Greg, se afasta. Volta um pouquinho. Não fala, vocês viram, né? Vejo. Como que É possível pular essa parte, essa Cara, Você não tem um dispel? Tem mais ou menos aí, Dispel provavelmente uns 15 metros de profundidade essa parte que tá com a cor esquisita, pelo que vocês conseguem ver. Não consigo pular, não. 15 anos. Acho que dá, Eu hein? consigo, vou dar uma olhada em volta assim, ver se dá pra... Acho que se me Se arremessada! tem algum, sei lá, algum mecanismo, alguma coisa assim. Faz
Faz um Perception mesmo. Nossa. 1. Cara, você não achou nada. Mas Mas alguém vai Eu também. procurar? Quero Vambora. Eu não rolaria Artillery, mano. Não. 28. Seria pra você desarmar alguma armadilha, alguma coisa que já tenha sido achada. Acho que é pra entendeu? localizar o mecanismo Não, também. não. 28. Cara, você percebe que tem alguma coisa, sim. Parece que tem alguma espécie de um botão ali. Logo antes de começar essa parte, parece que tem uma elevação diferente e uma parte da pedra que parece estar descolada do resto. Dá pra apertar? Então tá. Cara, você aperta, parece que nada acontece, mas passa uns 2 segundos, você ouve um barulho de pedras rolando. E aí a parede do lado começa a abrir igual aquela portinha do lago que tava ali. E abre como se fosse uma porta mesmo. E aí parecia cristal sólido, mas ele abre. E aí tem um corredorzinho. Ao lado dessa passagem. Logo ao lado. Tá bom? Vamos lá. Por aqui. Falei, não tinha ainda. Eu não procurei essa parte. Então vocês entram nessa portinha, né? Que abriu ali, tem um corredorzinho. É um corredorzinho bem estreito, só passa um por vez, tá? E aí vocês andam por poucos metros e aí tem uma entrada para a direita e outra para a esquerda. Pra onde que vocês vão? A gente entrou pelaquela portinha. A gente vai. Vamos pra direita. Direita. Vocês seguem pela direita e aí vocês saem numa sala circular que tem um altarzinho com uma máscara com cabeça de demônio. Ah, é aquela que a gente tinha visto. Gente, e mais algumas outras coisas ali nesse altarzinho. E dá pra ir lá na máscara? Tá. E aí vocês veem que do outro lado tem uma entradinha muito estreita que não passa uma pessoa. Então é exatamente a sala que vocês tinham visto. E não tem mais nenhuma outra saída. Guarda a máscara. Guarda. Coloca no saco. Pera aí, mano, vai pegar essa porra. Foda-se, vai. Pega essa porra. Não, mas parece que ela não tem nada. Ela tá mas colocada em cima assim, só tá tipo de boa. Ela não tá nem assim colocada com muito esmero. Ela tá tipo apoiada num Tem negócio. outros itens? Tem outra, tem tipo uns cálicezinhos, umas joias. Detect umas Magic. coisas assim. Cara, mágico mesmo, Só a máscara. aparentemente só a máscara. Só a máscara. É. Ó, beleza. E aí tem essas outras coisas, elas parecem todas coisas de metal, de um metal que parece prata e dessa pedra que tá em volta. Eu pego algumas dessas coisas, coloco na mochila Vale também. um dinheiro, Vai né? guardar, Pega os bagulho vale desse. uma grana. E pegar a máscara. Beleza. E E volta. aí vocês voltam. E aí, saindo pela esquerda agora, né? Vocês dão num outro corredorzinho, que dessa vez, já com bastante evidência, vocês veem que tem um botãozinho da direita, porque vocês dão num corredor sem saída, mas tem um botãozinho à direita. Parecido com aquele. Mesma coisa, vocês apertam, a porta abre dessa vez para fora, e vocês saem no corredor, e aí vocês olhando para a esquerda, veem que vocês passaram toda aquela parte que tinha a pedra de cor diferente que o Greg colocou a espada que eu sou reto. Uhum. Tá? A lança, isso. E aí agora vocês viram para a direita e vocês já estão meio que de cara a um salão bem amplo. Adentram um amplo salão, uma espécie de um anfiteatro circular de uns 50 metros de diâmetro, com arquibancadas dispostas em semicírculo que acompanham a extensão das paredes ao lado. Então tem uma entrada por onde vocês entram e do lado direito e esquerdo tem essas arquibancadas dispostas em semicírculo, completando o semicírculo. Né? E do lado oposto ao que vocês estão, tem um altar de pedra lisa, dessa mesma pedra, ali estendido. Atrás desse altar, encostado na parede, tem uma estátua de cristal azulado parecida com a que vocês viram na entrada. Cristal azulado. Só que aquela vocês viram era de pedra, essa é feita com esse mesmo cristal e ela é umas 3 vezes maior do que aquela que vocês viram naquela hora. Então ela tem uns 9 metros de altura, ela é bem grande. Aos pés dela, no meio do altar, tem alguma coisa que parece um prato raso, no mesmo
feito do mesmo cristal que tudo mais por ali. Esse prato raso está apoiado numa espécie de um suporte. É isso, é uma coisa meio circular assim, e está apoiado num suporte. Um espelho, né? No meio da sala, no chão, tem 2 esqueletos humanoides, vestindo armaduras de ferro e segurando espadas já bastante deterioradas pela ferrugem. Mais ao longe, largado no meio das arquibancadas, tem uma outra ossada. Essa está coberta por uns trapos que devem ter sido alguma armadura mais leve algum dia. E ela está com a coluna dobrada num ângulo impossível para uma coluna ficar. Enquanto do lado direito do altar, encostado na parede, vocês notam um último cadáver, um esqueleto. Também só o osso, coberto com uns panos pretos, só que esse está com o crânio completamente esmigalhado. Chegando mais perto, vocês notam que acima da cabeça da estátua parece ter um buraco circular bem grande na parede. E por aqui nós vamos encerrando, enquanto vocês vão para casa pensar no que vocês vão fazer na próxima sessão com relação a essa nova.